Olá, sejam bem-vindos ao primeiro programa da Infância em Foco. E no programa de hoje, nós teremos o assunto sobre educação infantil e todas as dúvidas principais que nós pais temos. E no segundo bloco, vamos entrevistar um pai e também uma psicóloga que vão abordar sobre o assunto desenvolvimento da criança, qual a função principal do pai neste papel. Eu acho que as pessoas não sabem o que dizem quando são contra a vacina. Não sabem o tamanho da dor das famílias que perderam quem amam para uma doença. Não sabem o tamanho da dor dos pais aflitos. Seus filhos hospitalizados. Será que é preciso assistir à volta dessa e outras doenças para acreditarem na vacina? Não, nós não queremos isso. Confiar na vacina tem que ser pelo caminho da vida. Vacinas salvam vidas. Vacinas salvam vidas. Eu quero viver, por isso eu vacino. Eu quero ver o Brasil reconstruir a nossa vacinação. Porque o Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo. Vamos nos unir ao Movimento Nacional pela Vacinação. Vamos vacinar, sim. Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS, sim. Vamos bater com orgulho no peito e no braço. E dizer que vacinas salvam vidas. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Eu sou Mara Camargo, apresentadora do programa Infância em Foco. Estarei aqui com vocês em cada programa, aprendendo muito com cada profissional entrevistado aqui. E eu também sou mãe do pequeno Inácio, de 1 ano e 6 meses. Então já podem ver que eu tenho realmente muito o que aprender junto com vocês aqui. A gente sabe que é uma delícia essa fase que eles têm da primeira infância, principalmente, que é do 0 aos 5 anos de idade, em que é muito divertido, mas também vem aquele peso para nós, que somos os pais, que somos os cuidadores ou educadores dessas crianças, que é da responsabilidade de um desafio de criar humanos para o mundo da melhor forma possível. E sempre vem aquela dúvida, será que estamos fazendo da melhor forma? Por isso, esse programa, para ajudar vocês a passar por isso de forma muito mais leve, com uma linguagem mais simplificada, descontraída e com profissionais que entendem do assunto. Profissionais da área da saúde infantil, da área do desenvolvimento infantil e também da educação. E falando em educação, a nossa primeira convidada de hoje traz justamente esse assunto, é a Paula Domingues. Olá, Mara. Eu gostaria de agradecer de estar participando desse primeiro programa do Infância em Foco, né? Que é um projeto que eu acredito que vai auxiliar muito os pais nessa caminhada que você acabou de descrever, que ao mesmo tempo que é realmente uma caminhada muito gostosa, é uma caminhada que traz algumas dificuldades, algumas angústias para os pais e para as famílias, e a gente vai tentar ajudar da melhor forma possível. Com certeza, Paula, eu que agradeço. E, sem dúvidas, você já vai nos ajudar muito, principalmente hoje. Mas antes, eu quero conhecer um pouquinho da sua história. Como que foi essa trajetória até você chegar nessa escolha de psicopedagoga? Porque, olha só, pelo que eu tô vendo aqui, me corrija se eu estiver enganada, mas a Paula é graduada em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia clínica e institucional em educação infantil, e também é pedagoga especialista em educação infantil, diretora pedagógica da escola Primeiros Passos. É isso mesmo, Paula? Isso, é isso mesmo. E conta então um pouquinho pra gente sobre essa trajetória e já aproveitando também para esclarecer o que é, afinal, essa profissional psicopedagoga. Eu acredito que tudo começou quando eu me tornei mãe,
né? Porque até então eu não tinha muita ideia, eu não tinha feito a minha escolha ainda. Mas quando eu me tornei mãe, começaram a aparecer muitas dúvidas, muitas angústias, dificuldade mesmo, né, em lidar com certas situações. As minhas filhas foram muito cedo para a escola, foram matriculadas na escola com 2 anos, mas elas já são adultas hoje. Então, isso foi numa época em que a educação infantil ainda estava muito no começo, né? A educação infantil dentro da educação, né? Porque antes ela tinha uma conotação um pouco mais social mesmo, né? E naquela época ainda existia muita coisa, acho que para ser trilhada dentro da educação infantil. E quando elas foram para a escola, eu acompanhei esse processo muito de perto, porque eu me dediquei, quando elas nasceram, eu resolvi ficar com elas, né? Eu me dediquei totalmente à educação delas. E eu acompanhei isso muito de perto e eu sentia muitas lacunas dentro desse processo da educação. Então, eu comecei a pesquisar, comecei a ler sobre o assunto e comecei a gostar. Naturalmente, acabei indo para essa área da pedagogia, fui fazer a faculdade, estudar, já emendei na psicopedagogia. E aí, durante muitos anos, mais de 15 anos, eu atuei nas 2 áreas, né? Dentro de sala de aula, em todas as idades, aí de 0 até o ensino superior, e em consultório, trabalhando as dificuldades de aprendizagem, mais especificamente das crianças no período de alfabetização. E nesse contexto, eu percebia que a dificuldade dessas crianças nessa primeira etapa do ensino fundamental, ela estava diretamente, proporcionalmente ligada à falta de estímulo durante os 6 primeiros anos de vida. Então, crianças que frequentaram a educação infantil, uma boa educação infantil, de alguma forma, as dificuldades eram menores do que aquelas crianças que não tinham frequentado, ou então tinham frequentado uma educação infantil que não tinha estimulado da maneira correta. E aí, como psicopedagoga, eu fui chamada a prestar uma consultoria dentro da escola de educação infantil que eu trabalho hoje. Certo. Cheguei lá como psicopedagoga para prestar uma consultoria e fiquei. Acabei trabalhando durante algum tempo ainda com o consultório e a escola, mas há algum tempo eu deixei o consultório e agora eu me dedico inteiramente à educação infantil. Foi realmente uma paixão, então, que te pegou ali. Foi. E olha só, quando a gente fala que a maternidade é transformadora, você é a prova viva de que realmente, né, dos filhos veio esse amor, essa paixão na educação. E interessante o que você falou, Paula, que você percebeu que as crianças que já teve um estímulo até os 6 anos de idade, elas se desenvolveram de forma diferente no fundamental. E o que eu quero trazer aqui como um assunto? Eu me recordo que durante a minha gestação, durante a minha licença maternidade, muitas pessoas perguntavam para mim se eu iria voltar a trabalhar e deixar o meu filho com alguém na escola, na creche, ou se eu iria ficar em casa cuidando dele. E isso deixa muito claro a visão das pessoas de que a creche ou a escola é um lugar apenas como uma opção para deixar os filhos para ir trabalhar. E, na verdade, não é bem assim que acontece, né? Que funciona. Vocês têm um papel muito além disso daí. Exatamente. A educação infantil, ela dá a base para o desenvolvimento do ser humano, né? Então, assim, a criança, quando ela nasce, se você observar, se você fizer uma comparação aí com as outras espécies, é o ser que nasce menos preparado, ele é totalmente dependente de um adulto. E você pensando em um bebê que acabou de nascer e que só fica na posição deitado e que ainda não se comunica de forma voluntária, que não controla seus próprios movimentos, e de 0 quando ele completa os seus 6 anos de idade, ele já está entrando numa escola para ser alfabetizado, é uma evolução imensa, é uma janela de desenvolvimento muito grande, ela precisa ser aproveitada. E é daí que vem a importância da educação infantil, porque ela age justamente nesse período, que é um período onde o cérebro, por ter muita plasticidade durante esse período,
é onde você consegue estimular todas as habilidades e potencializar todas as capacidades da criança. Então, não só pelo trabalho que ela desenvolve, mas pelo espaço que ela ocupa dentro do desenvolvimento do ser humano, ela é extremamente importante. Perfeito, Paula. E já aproveitando esse gancho, a pergunta que não quer calar no coração aflito de todas as mamães, e eu digo porque eu já passei por isso também, né? Mães, pais, tem uma idade melhor, dá uma dó, né? Colocar o bebezinho ali de 4 meses na escola, mas também tem aquele, se esperar muito tempo, se esperar a idade máxima permitida, será que essa criança vai sofrer mais depois na adaptação? Então, sempre fica essa dúvida de um momento certo. Existe um momento mais apropriado para isso? Assim, eu acredito que não existe um momento certo. Por quê? Porque você tem que analisar todo um contexto, né? Por mais que você tenha ali, você teve um bebê, você tem um filho pequeno, você não sabe se você vai trabalhar, se você não vai trabalhar, mas você precisa analisar o contexto familiar, né? Quanto antes você colocar, melhor para a criança, né? Porque na educação infantil, a gente vai desenvolver habilidades motoras, cognitivas, emocionais, sociais. A gente vai trabalhar com eles a autonomia, nós vamos trabalhar com as crianças, nós vamos apresentar para as crianças o mundo que as cerca, né? A gente trabalha na educação infantil valores, porque isso você precisa mexer no comportamento dessa criança, porque ela precisa entender as regras básicas de convivência em grupo, né, em sociedade. Você já apresenta para a criança na educação infantil também, faz uma introdução à alfabetização, ao mundo da matemática. Então, quanto antes você colocá-la na escola, a gente tem uma chance maior de desenvolver melhor essas habilidades. Porém, a gente sabe que existem diversas realidades nas famílias, né? Então, você precisa ver se a família está pronta para colocar essa criança na escola, porque isso é muito importante. Os pais precisam estar prontos, né? Os pais precisam querer, eles precisam entender que vai ser benéfico, porque senão até a adaptação da criança é mais difícil, né? Então, não tem um momento certo, mas quando for este momento, todo mundo precisa estar preparado para isso, né? Por quê? Porque a criança, o nosso bebezinho, né, o nosso tesouro, nós vamos deixar ele em um local onde nós não conhecemos essas pessoas, né? Onde ele vai ficar longe da gente por um período de algumas horas, né? E a gente sente isso. Então, se a mãe não está muito confiante, o pai não está muito confiante de que aquele é o momento, por mais que seja benéfico para a criança estar na educação infantil, vai de alguma forma essa incerteza, essa insegurança pode prejudicar. Então, a gente tem que avaliar os prós e os contras nesse sentido. Certo, entendi. Então, deixa eu ver se eu entendi. A gente pode concluir, então, que a idade melhor, o melhor momento é quando a família estiver pronta para isso, mas também já deixar essa informação, esse esclarecimento de que sempre vai ser muito benéfico para as crianças estarem ali na escola e que eles vão se desenvolver melhor, vão aprender, vai ter ali uma convivência, também já vai ter a introdução na vida em sociedade, né? O que também é muito importante. E eu fico com uma curiosidade. Eu fico me imaginando aqui, né? De que forma será que eles aprendem, né? Nessa fase? Porque é uma fase da descoberta, não é, Paula? Isso. Que tudo, eles têm curiosidade, eles gostam de brincar, gostam de se divertir. Quais são suas ferramentas mais aliadas nesse processo? Bom, a base está dentro das interações e das brincadeiras. As interações com os pares, com outros adultos que não os da família. E ir para a educação infantil é brincar. Então, a gente, às vezes, até ouve algumas expressões do tipo, mas ele vai só brincar? Ele vai brincar, porque para a criança o brincar é como o trabalho para o adulto, né? A criança, a linguagem que ela melhor entende é a linguagem da brincadeira. Então, tudo isso é feito de uma forma muito lúdica, de uma forma muito afetiva, muito respeitosa com o desenvolvimento da criança. Por quê? Porque cada criança tem um ritmo de desenvolvimento. E a gente precisa levar para essas crianças tudo de uma forma muito
prazerosa e lúdica, então a gente utiliza músicas, histórias, jogos, brincadeiras que são organizadas e têm objetivo, têm foco. Como a gente trabalha muito com a imaginação, né, e com a criatividade da criança, então a gente trabalha muito com expressões artísticas dentro da educação infantil, contação de histórias, e eles tem uma fase deles aí dentro desse espaço da primeira infância, que eles trabalham muito com essa questão da imaginação. E isso é muito importante também, né? Porque se você pegar o desenvolvimento da criança dos 0 aos 6 anos, você pode resumir ele em 3 palavras. Desenvolvimento do pensamento, num segundo momento, um pensamento que não é concreto, mas é um pensamento internalizado, né? E num terceiro momento, quando ele já está lá saindo dessa fase de infância, indo já para os 6 aninhos, o ensino fundamental, já é um pensamento internalizado reversível. Então, é em cima disso que a gente trabalha. Dentro do universo da cabecinha da criança, ali a gente vai trabalhando, vai incentivando, vai estimulando, vai criando um ambiente que seja acolhedor, que seja motivador, que instigue a curiosidade da criança. Então, quando a gente fala lúdico, lúdico é muito amplo, né? É uma palavra muito, muito ampla e é muito utilizado, né? Então, você vai trabalhar com criança, tem que ser de uma forma lúdica. Mas o lúdico é isso, né? Tudo através da brincadeira. Ai, que perfeito. Então, é isso que você falou, né? Às vezes a pessoa fala, mas vai só brincar? Na verdade, é a linguagem da criança. Exatamente. A criança, nessa fase, ela aprende muito brincando, né? E com a gente. A brincadeira, ela é muito séria para a criança, né? Então, é a melhor forma de você ensinar. Então, por isso, até que a educação infantil, a gente olha para a nomenclatura, ela faz parte do ensino básico, né? Mas a partir do 1º ano, a gente está falando de ensino fundamental. A gente está falando de ensino ensino médio. Mas na educação infantil, a gente está falando de educação. Então, é muito mais amplo, porque você tem que pensar no desenvolvimento integral dessa criança. Não é só na parte cognitiva, na parte de conteúdos, né? Você tem que pensar que ela precisa sair daquela posição deitada de bebê, ela precisa rolar, sentar, engatinhar, caminhar, correr, pular, subir, descer. Então, a gente já começa por aí, né? E aí, todas as outras questões que estão dentro da cognição, a fala, o desenvolvimento da fala é muito importante, porque a fala e o pensamento, elas se complementam, né? Então, vem o pensamento, depois vem a fala, e vai seguindo por aí. A gente vai trabalhando nesse mundo imaginário e desenvolvendo a criança em todo o potencial que ela tem para ser desenvolvido. Certo, Paula. Está ótimo. Muito bem esclarecidas as dúvidas aqui. Com certeza você já nos ajudou bastante. Para mim, eu já senti isso. E espero ter passado essa mensagem para quem está nos assistindo também. E por último, deixa a sua mensagem final aqui. Você é a diretora pedagógica da Primeiros Passos, a nossa principal apoiadora desse programa. Conta pra gente qual foi a maior motivação para vocês apoiarem essa causa. A gente sente na escola essa angústia, essa ansiedade que você colocou nas suas primeiras perguntas em todas as famílias, né? Nas mães, principalmente, mas nos pais, nos avós. E eu acredito que essa ansiedade, ela é decorrente muito da falta de informação. No sentido, não de que não tenha informações disponíveis, mas às vezes você não sabe muito bem onde procurar. Então, você tem receios de deixar o seu filho numa escola, você não sabe muito bem o que fazer em determinadas situações. Então, esse programa, a gente acredita que ele vai conseguir trazer informações para as famílias. Eu acho bacana que as pessoas venham aqui, conversem com você, compartilhem, né? Em todas as áreas do desenvolvimento infantil, compartilhem seus conhecimentos, tragam dicas. A gente apoiou esse programa porque a gente sente que ele vai ser um apoio para as famílias no desenvolvimento, na criação e na educação das crianças nesses primeiros anos de vida. E será, com certeza, muito necessário. Paula, agradeço mais uma vez por você ter aceitado esse convite, pelo apoio também. E eu vejo vocês no próximo bloco especial Dia dos Pais, que está imperdível.
acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que... Trânsito, dê férias para a morte. Atenção redobrada aos itens de segurança. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Eu acho que as pessoas não sabem o que dizem quando são contra a vacina. Não sabem o tamanho da dor das famílias que perderam quem amam para uma doença. Não sabem o tamanho da dor dos pais aflitos. Seus filhos hospitalizados. Será que é preciso assistir a volta dessa e outras doenças para acreditarem na vacina? Não, nós não queremos isso. Confiar na vacina tem que ser pelo caminho da vida. Vacinas salvam vidas. Vacinas salvam vidas. Eu quero viver, por isso eu vacino. Eu quero ver o Brasil reconstruir a nossa vacinação. Porque o Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo. Vamos nos unir ao Movimento Nacional pela Vacinação. Vamos vacinar sim. Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS sim. Vamos bater com orgulho no peito e no braço. E dizer que vacinas salvam vidas. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Estamos de volta e agora com convidados muito especiais também nesse segundo bloco. Mas antes, eu quero dar um recado da nossa apoiadora principal, a Primeiros Passos. A escola Primeiros Passos é focada em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, integrando no ambiente educacional o melhor de 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos, educação infantil, onde a infância acontece. E agora sim, estamos de volta e eu quero apresentar primeiro a nossa convidada, que é mãe da Manuela, de 4 anos. Ela é especialista em crianças, adolescentes e adultos, psicóloga na área e apaixonada pelos estudos ligados à infância e mais ainda isso depois que se tornou mãe. Maíra Turati, seja bem-vinda ao programa Infância em Foco. Obrigada, é um prazer receber esse convite, ainda mais para um tema, esse programa como hoje. E agora, o nosso segundo convidado, que é pai da Maria Clara, também de 4 anos de idade. Ele é professor de educação física e sensei em judô. Ele é professor conhecido também como professor PH, o pessoal chama ele. Ele tem faixa preta pela Confederação Brasileira de Judô e é especialista em segurança nas aulas de judô em escolas. Seja muito bem-vindo, Felipe Lage de Souza. Muito obrigado, é uma honra estar presente e ter aceitado esse convite. Eu agradeço os Primeiros Passos, né, que é uma escola que eu trabalho também. E muito obrigado. Vamos bater um papo bem legal aqui. A gente que agradece, Felipe. Como esse programa é edição especial Dia dos Pais, eu peço licença para você, Maíra, pode ser, para que nesse programa, ó, só nesse aqui, não vai se acostumando não, hein? A gente começar a palavra com ele, com o Felipe. E sabe, Felipe, uma dúvida, assim, uma história que eu amo ouvir depois que eu me tornei mãe. 2 coisas. É história de parto, por mais difícil que seja, adoro ouvir isso, mas também como que a pessoa descobriu que vai receber um filho, que vai ser pai ou que vai ser mãe. Então, eu quero que você me conte a sua história desse momento. Como que você recebeu a notícia de que seria pai? Nossa. A gente estava conversando lá embaixo, né, que falar como professor é fácil, né, é simples. E hoje vocês vão mexer com emoção, né, porque quando a gente fala de filho, é nosso mundo, né, a gente estava conversando sobre isso. Bom, como eu descobri? Eu ainda estava namorando, tudo novo, né, desafios em carreira, buscando os outros horizontes, e a gente descobriu que a gente estava grávida. Sim, bate pronto, 1 mês de namoro. Aquele susto.
o mundo mudou, né? Ir atrás de casa. Então, assim, a gente tá conversando. Eu fiz 7 mudanças em 4 anos, que é a idade da minha filha. Então, a gente tá expert em mudança. Então, a gente teve que mudar de casa. Então, a gente curtiu não muito a gravidez, por conta dessas coisas que a gente teve que fazer, né? Mas, eu até comentei, eu nasci pai junto com a minha filha. Né? No momento que ela veio ao mundo, eu troquei fralda, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Nunca tinha pego um neném recém-nascido no colo. E transforma a vida, transforma. É surreal, é surreal. E hoje eu falo, eu sou um mega pai. As minhas aulas melhoraram por conta de ser pai. Então, assim, o mundo muda. O mundo fica florido, né? Minha filha é flores, né? Eu falo que é a flor do meu jardim. Deixou minha vida mais florida. Que ilumina, que deixa a sua vida ainda mais bonita, né? Me faz soltar esse sorriso, né? Eu sou um cara mais sério e falou nela, me põe sorriso no rosto. E eu gostei muito de ouvir isso, né? Que você é esse paizão, esse reconhecimento próprio de que você é esse paizão para ela. E eu até comecei com essa pergunta, não foi à toa, porque agora eu quero ouvir da Maíra. Maíra, me corrija se eu estiver enganada, mas eu acredito que nesse momento, né, em que o pai descobre que se tornou pai, que está à espera de um filho ou de uma filha, é aí que começa o papel dele? Com certeza, né? Desde a gestação, né? A gente tem estudos ali, né? Que o bebê escuta dentro da barriga. Então, o falar com o seu filho, né? Isso tudo já vai construindo esse vínculo entre pai e filho desde a gestação, né? Começa a ideia, né? Ele disse que foi logo depois que ela nasceu. Acho que o concreto tá ali, né? Mas construir essa ideia do ser pai, da paternidade, já é importante desde a gestação. Né? É um ponto crucial, né? A gente já ir trabalhando isso, toda essa trajetória desde a gestação. Que isso interfere no desenvolvimento da criança, depois no futuro. Sim, vínculo, né? Uhum. É bacana a gente reforçar que o pai, ele vem sendo chamado a participar da vida do filho, né? Principalmente no último século, diante das várias transformações, ingressão da mulher no mercado de trabalho, né? Então, o pai, os estudos sobre a infância, né? Então, a gente tem cada vez mais estudos sobre a importância do afeto na infância, né? Então, ter um pai que participe, que cuide, né? Cuidados básicos, dê afeto, tenha tempo com esse filho, com essa criança, é crucial para o desenvolvimento, né? A criança se sentir acolhida, amada, segura, né? É muito importante. Só para te dar um exemplo, desculpa interromper. Perfeito. Ontem, inclusive, minha filha estava um pouco agitada, aí ela estava chorando e isso eu fazia na barriga. E assim, é uma coisa, é a fórmula mágica. Eu fiz esse Olha só, e ela reconheceu. Para de chorar na hora, ela vai e dorme. Sim. É uma coisa que a gente fazia quando ela estava chutando, né, na barriga, e ela se acalmava. E funciona até hoje. Sim. Até hoje. E o pai, ele é esse outro, né? Ele vem para mostrar que existe outra relação além da mãe e bebê, né? Então, desde a barriga já é uma outra voz. Quando nasce, a gente estava falando do quanto que o pai é importantíssimo quando o bebê nasce no pós-parto, para trazer um ambiente de segurança, de proteção, de paz, né? Tranquilidade também aí para mãe e bebê que acabaram de nascer, né? Ele não pode só amamentar, o resto ele pode fazer tudo. Do restante tá liberado, né, Maíra? Tá liberado e deve, né? Deve participar cada vez mais da vida. E o Felipe faz muito bem, né? Pelo que eu ouvi falar de você mesmo, você tem feito esse papel. Porque a esposa é uma parceira, né? Então, os dois têm que andar juntos, né? Por exemplo, a gente tá conversando. Cesariana é uma cirurgia invasiva, sim, né? A gente sabe certeza. Das limitações. Então, o papel do pai, eu fiz bastante isso, era pegar minha filha no colo, levar até a cama, até onde ela estava, né? Dar banho na criança, ajudar a mãe a tomar banho. Então, assim, o filho não é só da mãe, né? Tem toda aquela carga, praticamente 1 ano carregando a criança ali, né? Mas o pai tem que dar continuidade, entendeu? Então, não tem essa história assim, é a mãe, porque não, o pai participa assim, tem que ativamente, concordo plenamente. É uma dádiva, né, ser mãe, mas o pai pode também ser o pai, ter o papel do pai, né? Eu acho importantíssimo isso, importantíssimo. Sim. Fornecer esse ambiente seguro, né, para que ela se desenvolva, aprenda a se relacionar, né, na relação com os nossos pais, que a gente aprende a se relacionar com o mundo, né, então é muito importante. Com certeza. E vocês falaram várias vezes na palavra segurança, né, e eu concordo que o pai realmente tem essa figura,
de passar mais segurança para os filhos. Quem dirá, então, um sensei, né? Difícil. Mais ainda. Mas é difícil. E ela passa muito apertado na sua mão com isso? A gente tava falando, eu não obriguei ela a treinar comigo, né? Deixei livre e falei, vamos ver se ela gosta. Adorou, amou. E ela me chama de sensei, ela me chama de pai. Olha só. Professor, sensei. E eu nunca obriguei, né? Ela me chama de... Ela entendeu a separação das coisas. Mas é difícil. É difícil, né? É difícil porque às vezes você quer atuar como pai, mas você não pode, porque tem outras crianças juntas. Mas acabou a aula e eu assumo o papel de pai e falo, filho, ó, isso que você fez não é legal, assim, 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 assim. O professor não acha legal por conta disso, disso. Então eu separo os mundos para ela, né? É importante que ela saiba disso. Entendi. Então tem o momento da aula com ela, você ali é o sensei, trata ela como os outros alunos. Sim. Finalizou a aula, teve alguma coisa aquela vez que você fala, caramba, isso eu precisava conversar com ela como pai. Isso. Mas aqui eu não posso. Eu não posso Terminou a aula. Não posso ser injusto com as outras crianças, né? Correto. E tá certíssimo. Ela não pode ser mimada ao ponto de ser tratada diferente dos outros na minha aula. Então ela é tratada como todo mundo. Então ela vai tomar advertência como os outros, vai tomar elogio como os outros. Então, ela é uma criança normal na minha aula. Eu sofro, lógico, lógico, né? Mas eu tenho que fazer esse papel. Não é fácil se segurar, né? E eu vejo também que os pais, não só pai biológico, né? Gostaria de falar sobre isso aqui também, porque tem sim as crianças que não tiveram a oportunidade de ter esse contato com o pai biológico, seja por realmente não assumir o filho, seja porque perdeu muito recente, e outras pessoas acabam também assumindo papéis que podem substituir, que podem cumprir esse papel que o pai desenvolve na vida de uma criança. E são esses papéis que eu gostaria que principalmente você, Maíra, contasse um pouco pra gente o que, por exemplo, um avô que ajuda na criação de um filho ou um padrasto, o que eles podem fazer como papel ali para apoiar, para auxiliar a mãe e para essa criança ter esse sentimento de que sim, ele tem um apoio fundamental de uma paternidade. É importante a gente reforçar isso, né? Porque como eu disse, antes era muito esse papel do provedor, o laço sanguíneo, muito forte para representar o pai. E hoje a gente vê que não. O pai, ele é muitas outras coisas, né? O pai é aquele que realmente está ali, né? Que cuida, que cria, que educa, né? Então, a figura paterna pode variar, né? Pode ser que não seja o pai biológico, mas quem cumpra essa função do pai aí na vida dessa criança, trazendo segurança, trazendo acolhimento, trazendo afeto, correção, né? O limite, ele é importante também, né? Quem é a outra referência dessa criança, né? A criança precisa de referências, então mãe, pai, mãe, avô, quem é essa outra pessoa que cumpra também esse papel de referência, que ela pode recorrer quando ela precisa de alguma coisa, ela confia, né? Então, é muito importante a gente frisar isso. Com certeza. Eu agradeço mais uma vez pela participação de vocês aqui, mas antes da gente se despedir, eu quero que vocês deixem um recado final para os pais que estão nos assistindo, de vocês dois. Qual recado que você daria, a oportunidade que vocês têm agora da palavra para poder conversar com os pais que nos assistem neste momento? Bom, eu gostaria de deixar algumas perguntinhas disparadoras e reflexivas, né, para os pais que estão assistindo, de quais são as memórias que você tem construído com o seu filho, né, com ele agora pequeno, o que você vai levar dessa infância dele, né, de memória, de lembrança. E outra também, né, quando você estiver lá muito velhinho, qual é a relação que você espera ter com esse filho? Porque essas perguntas, elas nos trazem para como a gente está cuidando dessa relação no agora. Né? O vínculo, ele não brota, ele é construído, né? Então, acho que são perguntas importantes para a gente pensar. E você, Felipe? Responsabilidade? Bom, filtrem o que vocês passaram na infância de vocês para poder cuidar dos filhos de vocês. É uma coisa importante que eu tive que fazer, né? E me ajudou muito. Escutem os filhos de vocês, né? Entendam, deem apoio, não abandonem. Infelizmente, o mundo lá fora é um mundo acolhedor, tanto para o bem quanto para o mal. Então, sejam vocês os primeiros a acolherem os filhos, né? Não terceirizem a educação dos filhos de vocês. Essa é a dica que eu tenho a dar. Que perfeito, gente. Muito obrigada mais uma vez.
E eu quero, desde já, desejar para todos vocês, Felipe, o primeiro aqui a receber meu Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais para todos vocês que estão nos ouvindo. E o recado que eu deixo, pode parecer clichê o que eu vou dizer agora, mas aproveite muito bem cada momento, porque passa tão rápido, né, gente? A infância passa e depois, no final, fica apenas as boas lembranças, como vocês vão acompanhar aí agora. Espero que tenham gostado e vejo você no próximo programa.